Olá! Superar os impactos negativos das chuvas e enchentes deste ano no Rio Grande do Sul é o principal desafio de praticamente todo o estado. As ações para a retomada das atividades econômicas e da reconstrução de muitas cidades são analisadas pelos parlamentares, que também vão votar projetos que beneficiam empresas e trabalhadores. As medidas são semelhantes às aplicadas no período da pandemia, com o agravante de que as pessoas não perderam só emprego, mas casas, empresas, escolas, hospitais e até o aeroporto foi afetado. Além de ações de desassoreamento e dragagem, diversas medidas são sugeridas para a recomposição das receitas dos municípios afetados pelas enchentes e também para as empresas poderem garantir os empregos. Nesta edição do Câmara Debate, vamos detalhar essas medidas essenciais para a reconstrução e a retomada das atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Temos aqui dois parlamentares do estado, a deputada Anny Ortiz, do Cidadania, e o deputado Sanderson, do PL. Muito bem-vindos, deputados. Muito obrigada por participar aqui do Câmara Debate. Bom, eu começo com a deputada Anny Ortiz. Queria que a senhora, depois também o senhor avaliar se existe alguma estimativa realmente dos prejuízos causados. Bom, a enchente que nós enfrentamos no Rio Grande do Sul, com certeza é a maior tragédia climática, não só do estado, mas do Brasil inteiro, tá? Com impactos enormes. Só para terem uma ideia, 20% da população do estado foi diretamente impactada. Então, são mais de 2.330.000 pessoas impactadas diretamente. E aí, com as suas casas, com os seus bens, carros, as empresas, com todo o seu ativo. E fazendo uma comparação com a pandemia e usando aqui da sua fala em relação ao que nós estamos tentando fazer, comparando com o que aconteceu na pandemia, a enchente ela é muito pior do que a pandemia. Porque a pandemia trouxe restrições econômicas, né? E aí colocou, com certeza, a questão do emprego e risco, mas tivemos uma medida que garantiu emprego e renda que foi importante, que funcionou na pandemia e que nós gostaríamos, inclusive, que fosse replicada agora, mas o governo não quer fazer. Mas não colocou só os empregos em risco, porque as empresas, elas perderam todo o seu ativo. Elas perderam o estoque, elas perderam o maquinário, elas perderam o galpão, o prédio, absolutamente tudo. Todos os setores foram impactados. O agronegócio, o solo, ele já não serve mais, porque a água lavou. Então, nós tivemos no setor do agronegócio, da indústria, comércio, serviço, todos os setores, sem exceção, impactados. E não só os setores que estão na mancha da enchente, mas os que não estão na mancha da enchente também. E um dos motivos que eu vou citar aqui é o aeroporto. Gramado é o segundo destino turístico do Brasil. E nós, sem o aeroporto, obviamente, impacta em toda a questão do turismo, não só de Gramado, mas Bento Gonçalves, da Serra. E a expectativa que o governo traz, que o governador Eduardo Leite trouxe, inclusive, é de uma perda de arrecadação de maio deste ano a dezembro de mais de 10 bilhões de reais em ICMS. Isso por quê? Isso porque as empresas não estão conseguindo retomar, não estão conseguindo voltar às suas atividades, não só as empresas que foram diretamente afetadas, mas as outras também. Com certeza, deputado. E qual a sua avaliação? O que ainda realmente precisa ser feito em termos de recursos para essa reconstrução? Pois é, eu ouvi a Anny Ortiz falar com muita propriedade, inclusive, porque a Anny conhece as regiões afetadas, esteve lá e está lá muito presente. E hoje, 75 dias após o desastre, o desalento é muito grande. Eu diria até que o desalento é total, porque o Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil. Nós temos na base da economia gaúcha a porção agrícola, setor primário, que foi muito atingido. As áreas ali do Vale do Taquari, Vale do Paranhana, Santa Cruz, Santa Maria, são áreas essencialmente e fundamentalmente agrícolas, de produção de arroz, de soja. Uma região ali do Vale do Taquari, em Estrela e Lajeado, muita produção de leite, tambos de leite, aviários, chiqueirões de porco, produção de suíno. Isso tudo foi destruído. Para fazer a reconstrução, bilhões de reais que precisam serem encaminhados. E eu tenho dito
pelo governo federal. Os municípios não têm condições de arcar com esse prejuízo. O governo do estado, nós sabemos, está falido, está quebrado, e não é de hoje, se vem de 40, 50 anos. Inclusive as dívidas deles vão ser Então o governo federal, né? que maneja um orçamento de em torno de 7 trilhões de reais, poderia fazer um esforço e, na minha visão, está fazendo muito pouco. O que o governo federal tem feito é mandar os empresários para os bancos, abrindo linhas de crédito que, inclusive, nem são suficientes, com juros de, em média, 4% ao ano, um ano de carência para pagar. Isso não resolve o problema, acho que até piora. Porque se as empresas já estavam tentando se recuperar dos prejuízos da pandemia, foram 2 anos muito duros. Nós tivemos, no pós-pandemia, um ano ainda de estiagem, a maior estiagem que o Rio Grande do Sul passou nos últimos 50 anos. E logo, imediatamente, a destruição das enchentes. E isso que nós temos, então, procurado, a Anny Ortiz, muito presente sempre nessas ações, procurado provar e comprovar para os demais parlamentares, para os 513 deputados e 81 senadores, que o Rio Grande do Sul não vai se recuperar se não for com um apoio volumoso e intenso do governo central, do governo federal. Nós não sabemos exatamente ainda, porque passados menos de 3 meses do desastre, nós não sabemos exatamente qual é o valor, qual é a precificação do orçamento para fazer a reconstrução. Mas alguns falam em torno de 200, 250 bilhões de reais. Esse valor o Estado não tem, os municípios também não têm. Agora a União tem, e há um histórico precedente nesse sentido na pandemia, quando o governo central manejou em 2 anos para todo o Brasil, claro, nos 27 estados, mas manejou 750 bilhões de reais para fazer o enfrentamento, seja na questão da saúde pública, seja na questão da ajuda aos municípios, aos 27 estados, e também aos empresários. Eu me recordo que só o estado do Rio Grande do Sul recebeu a fundo perdido na época da pandemia 4 bilhões de reais. Não foi empréstimo. E nem foi perdão de dívida, não. Foi entregue ao governo do estado. Os municípios, os 5.500 municípios receberam dinheiro a fundo perdido e no Rio Grande do Sul são 497 municípios. Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul receberam dinheiro a fundo perdido e esse recurso movimentou a economia, porque é a mercearia que movimenta, é o açougue, é o barbeiro, é o supermercado. Então, é isso que nós estamos cobrando e é isso que está fazendo falta. Um apoio mais efetivo, concreto, materializado por parte do governo federal. O presidente Lula esteve lá já 4 vezes, e eu tenho dito que ele foi lá fazer turismo de enchente, porque foi 4 vezes e ajuda concreta até agora nada. Porque mandar empresários ou as pessoas físicas buscar dinheiro nos bancos para construir suas casas não é ajudar. Não é esse o papel do Estado. O Estado não tem em si um fim mesmo. O Estado existe para, em situações que tais, ajudar municípios, os estados, ajudar pessoas físicas e jurídicas, né? Então, estamos cobrando agora. Quem tem essa condição de apoiar é o governo federal. Se vai fazer, aí é uma questão política. Agora, deputada Anny, só o governo federal que realmente pode ter esse papel, além dos recursos financeiros, que outras medidas poderiam ser tomadas para essa reconstrução? Olha, eu acho que as informações que o Sanderson traz aqui são muito pertinentes em relação ao papel do governo federal. Os municípios tiveram, obviamente, a sua arrecadação impactada, porque se o Estado tem arrecadação impactada, o município também. Os municípios estão gastando mais, né, porque tem a limpeza, a água baixou e as pessoas começaram a jogar fora tudo que tinham dentro de casa, suas coisas, seus pertences. Então tem um volume muito grande de recurso que se usa para a limpeza das cidades, para recolhimento, né, não só desses objetos. Eu não gosto de falar lixo, sabe, porque aquilo é a vida das pessoas que está ali, a história de cada um. Mas do recolhimento disso, recolhimento dos entulhos também, municípios, por exemplo, que a água levou bairros inteiros. E aí ficou lá entulhos que precisam ser removidos. Então já tem um custo da reconstrução dos municípios, a reconstrução, o Estado também investindo, estradas. Tem muitas regiões que ficaram absolutamente isoladas, que o Estado precisou refazer pontes, estradas, acessos. Então tem esse custo maior do Estado e uma demanda muito maior. Nós tivemos um número de vítimas muito grandes na enchente de setembro.
tá? Nesta enchente de maio, por exemplo, leptospirose também, que não estão sendo contados como óbitos da enchente, mas eu acho que esse número tem que ser feito de forma global, porque é uma consequência. E até hoje, só para você ter uma ideia, em setembro do ano passado, que nós tivemos uma forte enchente no Vale do Taquari, que de novo foi afetado agora, não chegou absolutamente nada no Vale do Taquari de setembro do ano passado. Então, o governo federal promete muito, tá? Como se diz lá no Rio Grande do Sul, faz muita fumaça e entrega muito pouco. Foi prometido pelo governo mais de 91 bilhões de reais. Até agora chegou aproximadamente 16 bi, sendo que desse valor, uma boa parte já são recursos das pessoas. Antecipação de 13º, antecipação de restituição de imposto de renda, a liberação do FGTS, isso já é dinheiro que é das pessoas e que o governo está liberando, mas dentro do anúncio está colocando como recurso que foi para o Rio Grande do Sul. Só que o que o Rio Grande do Sul precisa hoje é dinheiro a fundo perdido. E aí eu vou fazer uma divisão aqui, tanto o setor produtivo, o setor privado, como o setor público. Porque só suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União não vai resolver. Até porque o Rio Grande do Sul precisa, todos os meses, depositar numa conta o dinheiro da dívida da União para a reconstrução do Estado, que é um dinheiro que fica lá engessado com uma série de burocracias e forma para utilização. E esses 10 bilhões que eu disse antes, eles vão fazer falta para que o Estado possa atender outras demandas. Porque o Estado também tem as suas demandas, e é um Estado que vem de uma crise financeira, como disse o Sanderson, de muitos anos, que há muitos anos gasta muito mais do que arrecada, e nós conseguimos, eu digo nós porque eu era deputada estadual à época, que nós conseguimos arrumar as contas públicas e deixar e equilibrar as contas do Estado. E o Estado vem agora de pouco tempo com as contas equilibradas, enfrentou uma seca que não se via há muitos anos, enfrentou ano passado 3 eventos climáticos que foram muito impactantes. O primeiro, ali perto do início do ano, que daí atingiu a região da Serra Paranhana e uma parte do litoral. Depois nós tivemos o evento esse de setembro, né, que impactou muito fortemente o Vale do Taquari, que agora também foi impactado mais uma vez. Então a gente vem de uma série de eventos climáticos e quem detém a maior fatia do bolo é a União. O Rio Grande do Sul, Sanderson falou, é a 4ª economia do nosso país. Ano passado, os empresários do setor produtivo pagou em impostos para a União mais de 108 bilhões de reais e voltou, por conta do Pacto Federativo, para o Estado, 45 bilhões de reais. Sim. Então, o que nós estamos dizendo? Que está na hora do governo federal não só fazer promessas, mas olhar com atenção o Estado, porque quando o governo não ajuda, e eu vou dizer ajuda entre aspas, porque seria devolver, né? Porque enquanto o governo não devolve esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, não ajuda o setor produtivo a se recuperar, ele está automaticamente impactando a própria arrecadação do governo federal por conta da alta performance que nós temos no que diz respeito à arrecadação da União. Agora, então, eu queria ouvir também dos senhores, agora, deputado Sanderson, a recuperação de escolas, hospitais, como é que isso está sendo feito? Inclusive também porque a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que também foi antecipado. Mas ali na frente como vai é fazer que isso está sendo feito? Essa antecipação, né, ela acaba, eu não sei nem se ajuda ou atrapalha, porque hoje já está fazendo falta. Anteciparam um pagamento, uma parcela, mas nós precisamos muito mais do que isso. Eu fiz uma divisão, Anny, percorrendo o Estado, procurei andar pelas regiões mais afetadas. Nós temos que ter 3 projetos para 3 situações distintas. Primeiro, a região dos municípios que foram destruídos, que a enxurrada dos rios levou tudo, que é o Vale do Taquari, Vale do Paranhana, Sinimbu, Santa Cruz, Bento Gonçalves, etc. Depois tem a região das cidades que foram inundadas. Porto Alegre, Guaíba, Eldorado, Canoas, São Leopoldo, Sapucaí do Sul. E depois temos a região dos municípios que foram isolados. Vários municípios não foram atingidos
nem com deslizamento, nem com enxurrada dos rios, nem com inundação, mas ficarem isolados. É o caso de Gramado, por exemplo. Gramado até hoje está isolado. A região ali turística do Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, esses municípios estão ainda hoje isolados. Desculpa, fora as estradas até, né, isso, que ficaram. Isso, isolamento por conta das estradas. Eu acho que tem que colocar aí também os municípios da região sul, né? Porque quando a água desceu... ali é inundação também. É, inundação, que é Rio Grande, Pelotas, porque a água desce... São Lourenço. A geografia do Rio Grande do Sul, então a água vem do Vale do Taquari, entra no Guaíba, todos os rios dos Sinos, e aí tem essa grande enchente na região metropolitana, e aí a água desce pelo Guaíba até lá o Rio Grande, que é quando acessa o mar. Então, é um volume de água tão grande, desde que quando começaram a medir as medições pluviométricas, em 1916, se não estou errada a data, o mês de maio de 2024 foi o maior volume de chuvas não comparação só com maio, mas com todos os meses desde quando começaram as medições. Então foi um volume de chuva muito grande, é algo extraordinário. Por isso que nós temos falado em 90% do estado afetado. Quando um estado como o nosso, com algo em torno de 12 milhões de habitantes, quarta economia, tem 90% da sua produção paralisada, nós temos um caos. E esse caos vai se transferir para todo o Brasil. Por isso a urgência e a necessidade da união do Ministério da Fazenda, do Parlamento, encontrar dinheiro novo para socorrer o Rio Grande do Sul, que passa pela maior tragédia da sua história. Temos as questões das escolas destruídas, hospitais destruídos, rodovias, muitas rodovias destruídas. Nos perguntam às vezes, como é que está o Rio Grande do Sul? As águas baixaram. A desgraça continua a mesma. A desgraça de hoje, né, voltando lá para trás, fazendo uma digressão 70 dias, é a mesma. Não mudou nada, porque nada... Primeiro que não é tão fácil fazer, nós sabemos. A distorção é muito grande. Mas agora, e o Congresso já definiu recursos? O Congresso não pode levar isso para o Executivo? Uma PEC agora, semana além passada. Dessa PEC, né? para agora, vai para o né? Senado ainda. Sim, mas é que o Congresso Nacional, desculpa, Sanderson, mas o Congresso Nacional, a gente está fazendo o que está dentro do nosso alcance. A gente sabe que quem tem a caneta é o governo federal. Então, assim, como a responsabilidade dos deputados, e eu até quero agradecer aqui, como parlamentar do Rio Grande do Sul, e o Sanderson também, aos demais, aos outros 511 deputados, né? Nós dois aqui, mais 511, que têm se mobilizado e têm entendido o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Agora, na semana passada, nós aprovamos a urgência de 2 projetos bem importantes. Um é de minha autoria, que é a reabertura do prazo do PERT, para que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam renegociar as suas dívidas com a União. Só explica, por favor, o que é o PERT para nosso espectador. É o programa especial de renegociação tributária. Tá? Então, por que é importante esse programa? Como o Sanderson falou, o dinheiro que o governo oferece hoje para os empresários, para o setor produtivo, tá? Ele é empréstimo, ele não é dinheiro a fundo perdido, é empréstimo. Então, quando o empresário chega lá no banco, se ele não tem garantias, que ele não tem porque a água levou, tá? Destruiu tudo. Se ele está com negativas porque há 2 anos atrás ou há 7 meses atrás precisou pegar um outro empréstimo por conta ou da enchente ou da pandemia, enfim, ele também não consegue acesso a esse recurso. Então, a gente precisa ter possibilidades desses empresários que geram emprego, que geram renda, que fazem a nossa economia girar, que sustentam o Estado, que não produz, mas que se sustenta do imposto, né? Que essas pessoas que produzem pagam, eles precisam estar com, pelo menos, as suas contas com a União renegociadas para que possam ter acesso a esses recursos. Porque o que acontece? A forma como o governo liberou o recurso, ela é muito ruim, seja do Pronamp, que é perverso, absolutamente perverso, porque o governo liberou o recurso do Pronamp com subsídio para quem chegou primeiro. Mas não tem também renda mínima que está sendo liberado? Não, teve gente que ficou 40 dias sem conseguir acessar a sua empresa, com 2 metros de altura de água, 2,5, 3 Canoas foi assim.
Então, assim, o bairro Matias Velho, por exemplo, em Canoas, passou dos 2 metros de altura. E aí o governo libera o Pronamp para quem chega primeiro. É absolutamente perverso a forma quem chegou primeiro, como o governo... justamente que não precisava tanto quanto que estava mais alagado. Exato, Pois é, que estava mais organizado. E outra questão importante que nós temos que registrar, tem a questão da economia, da produção, mas tem a questão também de prevenirmos e já atuarmos, porque não está proibido de mês que vem vir uma nova enxurrada, uma nova inundação. Agora, como é que está sendo feita a fiscalização? 75 dias após essa desgraça, eu não vi, pelo menos, e estou andando pelo Rio Grande do Sul, eu não vi, por exemplo, nenhuma ação para o desassoreamento dos rios, dragagem dos rios. E isso funciona. Porto Alegre. Claro, Porto Alegre. essencial. O Rio Taquari está absolutamente assoreado, Todo assoreado. O Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, o Guaíba está assoreado. Fazia umas 2 semanas atrás, tinha um tempo que não chovia em Porto Alegre, que não estava chovendo, e a zona sul da cidade, o bairro Ipanema ali, eu não sei se tu viu, Sanderson, estava debaixo d'água. A água cobrindo, inclusive, a via. E não estava chovendo. Por quê? Porque nós estamos com os nossos rios absolutamente assoreados. Então, essa é uma medida importantíssima e urgente, porque qualquer volume de chuva, não precisa chover o que choveu agora em maio, qualquer volume de chuva, a água, o rio vai passar do limite de inundação e vai alagar de novo, vai alagar o centro de Porto Alegre e os bairros, como aconteceu. Mas, deputados, eu queria que vocês falassem da fiscalização, porque nós vimos muitas reportagens falando sobre as denúncias de desvio de recursos, não só de pessoas que não precisavam, que foram receber esses recursos enviados, mas, às vezes, até de prefeituras, que, em muitos casos, alegavam que a prefeitura estava precisando, quando mostraram depois que não tinha sido afetado. Como é que é essa fiscalização? Sobretudo do Estado do Rio Grande do Sul, e os órgãos federais estão atuando. Agora, infelizmente, né, onde tem ser humano vai ter perversidade, né? Pessoas desviando. Nós temos casos ali de vereadores que foram presos desviando doações, né? Então, a população pode ajudar? Lá da minha cidade, o vereador do PT foi preso porque pegou uma doação do Conab, que era para ajudar quem estava afetado pela enchente, e foi ajudar negros quilombolas e assentados do assentamento sem terra que tem na cidade, que a água não chegou nem perto. Então, assim, foram 18 toneladas, nesse caso desse vereador que o Sanderson falou, 18 toneladas de alimento que foram desviados para outro fim. Então, assim, e teve também uma prefeitura na região metropolitana que fez uma licitação para compra de cesta básica, que jogou o valor dos itens lá em cima. Então, esses casos, eles precisam ser fiscalizados e essas pessoas punidos, responsabilizadas, né? E punidas severamente. Agora, tem outros tantos casos, por exemplo, o auxílio que o governo deu, que é absolutamente insuficiente, mas igual quem está precisando quer qualquer coisa, que é o dos 2 salários. Para quem, até um salário mínimo, para as empresas poderem auxiliar e não demitir. Tem muitas empresas, e eu hoje mesmo estava tratando sobre isso com algumas empresas que fizeram o pedido dentro do prazo e não tiveram ainda a resposta, e já é agora, para o mês de julho e agosto, e a empresa precisa manter esse funcionário em setembro e outubro, que não conseguiram receber, que os funcionários não receberam, que não receberam uma resposta, que não receberam absolutamente nada. Então, assim, eu acho que de linhas gerais, aqui o que a gente está dizendo, e até às vezes a gente se ultrapassa um pouquinho, né, Sanderson, aqui, porque realmente, assim, não tem como a gente ficar... Só para... sem se sensibilizar com isso, sem se mobilizar com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É muito grave, muito, muito, muito grave. E Nosso tempo já está até se encerrando. Muitas frentes a serem superadas. Tem a questão econômica, tem a questão de ações preventivas que não foram feitas nada. Muita criança ainda sem escola, né? Sobretudo ali naquela região do Vale do Taquari. Nosso tempo está até se encerrando. Eu gostaria de deixar um minutinho. Muitas empresas que ainda estão, 75 dias depois, ainda estão fechadas, e veja que, infelizmente, o futuro é um futuro bem desalentador para o povo gaúcho. Deputada Anínia Ortiz, as suas considerações finais, inclusive lembrando o que o Congresso pode fazer para pressionar o governo federal para realmente liberar esses recursos. Olha, eu acho que nós tínhamos que enfrentar a questão da garantia de emprego e renda,
que aí o Congresso pode tomar a frente para fazer exatamente o que foi feito na pandemia. Independente de governo, o que nós estamos falando aqui é de uma ação que foi feita, que funcionou, que deu resultado para o Brasil inteiro. Então, excepcionalmente, tem que ser feita para o Rio Grande do Sul. Os projetos que nós aprovamos a urgência, nós precisamos aprovar o mérito, que já vai ser um passo, e, fora isso, tem que cobrar do governo federal que, pelo menos, cumpra o que prometeu para o Rio Grande do Sul. E, além disso, o recurso a fundo perdido é fundamental, porque se nós não tivermos recurso a fundo perdido, nós não vamos conseguir nos recuperar. E eu vou, para finalizar, usar a frase do Sanderson aqui, que o que nós estamos vendo para o futuro é muito preocupante mesmo. Deputado Sanderson, suas A considerações. Câmara tem feito, podem verificar. Nós estamos aqui hoje dentro da Câmara dos Deputados e estamos atuando. Existe uma comissão externa, inclusive, presidida pelo deputado federal Marcel Van Hatten, e nós estamos ali presentes buscando alternativas, porque já percebemos que o governo federal claudica, ele tem mostrado fraqueza no que diz respeito ao enfrentamento, seja por incompetência, seja por falta de vontade política. Então, nós, parlamento, precisamos tomar frente e estamos tomando a frente. A responsabilidade nossa é muito grande, porque 12 milhões de pessoas estão prestes a entrarem num regime de falência total. Porque se as empresas, se o setor produtivo, o setor primário, sobretudo da agricultura, porque os rios agrediram muito as propriedades rurais. Tem gente que diz que vão levar 30 anos para recuperar o solo. 30 anos. Como é que eles vão produzir então ano que vem? Como vai ser a safra de 2026? Por isso que alguns têm dito que o pior ainda está por vir. Se o pior ainda está por vir, isso exige ações concretas do governo federal. Só a alegação de que não tem dinheiro é uma alegação vazia que nós não podemos aceitar. Eu identifiquei no orçamento do ano passado para esse ano, Anne, em recursos do PAC, né? PAC para 2024, 55 bilhões de reais, que são recursos aprovados no ano passado para esse ano, para obras eletivas. Obras que podem ser jogadas para 2025. Ali nós identificamos um recurso, 55 bilhões, que podiam já serem destinados este ano para a reconstrução do Estado. Mas não foi feito nada até agora pelo governo federal. Tá certo, deputados. Muito obrigada pela participação aqui, esclarecimento sobre o que o Congresso está fazendo quanto à questão do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigada. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução do Rio Grande do Sul com 2 parlamentares do Estado, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, e o deputado Sanderson, do PL. Você pode acessar esta e outras edições e também compartilhar pelo YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.